Hello guys, welcome to one more video. Muito bem-vindos a esse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sou o professor Sebastian e nesse canal a gente fala sobre a língua inglesa em todos os seus aspectos, gramática, pronúncia, vocabulário, ok? And let's go! Fica comigo então até o final desse vídeo que hoje a gente vai aprender tudo sobre o artigo the. Sabe o artigo the para falar the house, the car? Será que é a mesma coisa que em português, só colocar o they e let's go? Claro que não. Então hoje vocês vão aprender tudo sobre o artigo the in English. Então fica comigo aqui, vamos lá, direto ao ponto como sempre, vamos entender tudo sobre o artigo the, como usá-lo in English. Ok, perfeito. Olha só. O que a gente precisa entender sobre o artigo the? Primeiro é as condições de uso dele. Quais são as situações que eu devo usar o artigo the e as situações que eu não devo de jeito nenhum usar o artigo they, ok? Então, let's go. When something is specific. Algo específico. O que é isso, professor? Algo específico. Vamos entender aqui, ó. I saw a dog. Eu vi um cachorro. The dog was very big. Então, eu vi um cachorro. O cachorro era muito grande. Tá vendo que eu estou especificando de qual cachorro eu estou falando? Do cachorro que eu vi. Primeiro eu menciono que eu vi um cachorro, depois eu retomo essa ideia desse cachorro que eu já disse que eu vi com o artigo the, ok? Então, nessa condição, a gente usa o the, quando é alguma coisa específica, ou seja, alguma coisa que eu já mencionei e que todos já sabem do que eu estou falando, right? So, let's go. Então, first mention dog, not specific. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Sempre específico. Ó, the, ou cachorro, que você já sabe que eu já mencionei no contexto, tá? Segunda forma de uso aqui. When both people know what we mean. Ou seja, o que que é isso? Quando todos sabem o que, ou do que a gente, do que eu estou falando. Olha só. Close the door, please. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A porta. Se você está num ambiente, a porta é do conhecimento de todos. Você fala close the door, please. Você sabe de que porta eu estou falando, ok? Nesse sentido de que o item, o item com o qual eu menciono, ou o qual eu menciono, é do conhecimento de todos. Nessa condição, eu também uso o artigo the. Close the door, please. Turn off the light, ok? Apague as luzes, se eu estou no ambiente, fala apague as luzes, turn off the light, você sabe de quais luzes eu estou falando, ok? É nesse sentido, ok? Então vamos lá, retomando novamente, bem pausadamente, para ficar claro o uso do artigo the, alguma coisa específica, ok? Uma coisa que eu já mencionei, e que eu retomando essa ideia, igual eu fiz aqui, ó. I saw a dog, eu vi um cachorro, o cachorro que eu vi era grande, tá vendo? Tô retomando o mesmo objeto, o cachorro que eu mencionei antes. Então, a pessoa que me ouve já sabe que cachorro estou falando, ok? E quando eu estou num ambiente onde os itens que estão ali é do conhecimento de todos, close the door, close the window, turn off the light e assim por diante, ok? Terceira ideia de uso do artigo the. With unique things. O que é unique things? Coisas únicas. Vamos pensar coisas únicas no universo. Vamos pensar no Sol, na Lua, em algum país, o presidente, porque um presidente é um só durante um período, tá? Então, vamos lá. The sun is shining. O sol está brilhando. O sol é o mesmo, tá? Para todos. The moon looks beautiful tonight. A lua parece bonita hoje à noite. Ou seja, a lua é a mesma para todos. Então, o objeto único do universo, tá? The president is giving a speech. O presidente está dando um discurso, ok? Está fazendo um discurso. O presidente de determinada nação, ele é o único durante aquele período de administração. Okay? The president também se usa o artigo para se falar desse único item que alguém está mencionando, ok? Clear? Let's go on. Então vamos lá. Além desse aqui, ó, retomando novamente, vou retomar com calma com vocês, ó. Coisa já mencionada aqui, retoma a ideia, tá? Algo único, ou a primeira coisa, algo que é conhecido por todos, como a porta de um ambiente, uma janela, que é do conhecimento de todos que ali estão. É a segunda condição de uso. E a terceira condição de uso é as coisas únicas do universo ou de um país, aquilo que eu menciono e as pessoas já sabem o que que é, ok? Agora o superlativo, with superlatives, ó. She's the best student in the class. Era a melhor aluna da sala. Então, sempre que tem superlativo, tem que usar o the. The best, the worst, o pior. Ó. That was the worst movie I've ever seen. Esse é o pior filme que eu já vi, ok?
This is the most important lesson. Essa é a lição mais importante. Ou seja, você tem superlativo, você precisa do the. Eu não posso colocar o best, o worst ou most sem o the antes, tá? Então, nessa condição. Continuando aqui, with some geographical names. Nomes geográficos. Como assim, professor? Nomes de estados, nomes de rios, oceanos, ok? Então, vamos lá. The Amazon River, the United States, país, the Netherlands, a Holanda, the Pacific Ocean, ok? Então, essas áreas geográficas, em geral, rios, oceanos, antes de mencionar o nome, eu menciono com o artigo de the tarará, River, the Hudson River, ok? The Tietê River, anyways. Então vamos lá. When do not use the. Então aqui a gente vê os usos do the. Agora, quando não usar o the? Quando eu falo de coisas em geral. Lembra que aqui eu falei? Tudo aqui é específico. Ó. É um rio específico, é um oceano específico, é um país específico, tá? Que são as condições aqui, os nomes geográficos das coisas. São coisas específicas, tem um nome certinho ali. Tá? O nome correto daquele rio, daquele oceano, perfeito? Superlativo, tá? Eu uso também quando eu estou falando da coisa única, perfeito. Quando eu estou falando de algo que é do conhecimento de todos que ali estão, eu também uso. E quando eu menciono, eu estou retomando a ideia do objeto, como eu falo aqui do cachorro. I saw a dog, the dog was very big, perfeito? Essas são as condições de uso do de. Agora, quando que eu não uso o de, igual eu mostrei agora há pouco aqui, quando eu falei coisas em geral. I like coffee. Eu gosto de café. Café em geral. Então, especificando o café que eu gosto. Ok? I like the espresso. Eu gosto do espresso. I like the espresso. Agora estou especificando. Tá vendo? Geral eu falo coffee. I like coffee. I like the espresso. Eu gosto do espresso. Estou especificando o café que eu gosto. Ok, ó. She goes to school every day. She plays soccer. I love music. Tudo geral. Soccer em geral. Music in general. Ok? Tudo em geral. Então, nessa condição de mencionar algo em geral, eu não uso o artigo the. O the é sempre para especificar coisas, ok? Prestem bastante atenção, sempre para especificar as coisas que eu uso o the in English, ok? Então é muito importante que vocês vejam essa aula várias vezes. É uma aula direto ao ponto, simples, bem simplificada, mas bem importante, direto aos pontos, os pontos importantes do uso do artigo the, ok? De novo, como eu sou bonzinho, vou repetir mais uma vez, ó. Something specific, ó, specific, não é general, é specific. Como essa ideia do cachorro, então, aqui, when both people know what we mean, quando as pessoas sabem o que eu quero, o que a gente quer dizer, ou seja, está no ambiente, eu falo da porta, todo mundo sabe qual é, falo da janela, todo mundo sabe qual é, ok? Então, alguma coisa que é do conhecimento de todos. Terceira ideia, coisas únicas no universo, coisas únicas em um país, coisas únicas ali naquela região, ok? Terceiro superlativo, sempre usar o artigo, ok? Quarto, os nomes geográficos, nome de rio, de oceano, de país, de United States. O país sempre acompanhado de um adjetivo, tá? Eu tenho que ter um adjetivo aqui. Eu não posso falar the France, eu falo só France. Só que se eu falo the United States, porque eu tenho States, que é um substantivo, e eu tenho United, que é um adjetivo, tá? Nesse sentido eu uso. Não são todos os países. Não falo the Brazil, só falo Brazil, ok? The Netherlands, porque aqui é um adjetivo, é considerado um adjetivo aqui. Então, as terras baixas, as terras altas, enfim. That's the way it is, ok? Pacific Ocean, Oceano Pacífico, nesse sentido. E quando não se usa? Quando a ideia é alguma coisa em geral, ok? Perfeito? Então é isso. Espero que tenham gostado do artigo D. Reassistam bastante atenção nesses itens que eu falei. Com essas condições de uso do artigo D, se vocês memorizarem, que não é difícil, vocês vão conseguir usar o artigo the na maioria das situações que vocês estiverem falando inglês, ok? Então, é isso. I hope you have enjoyed the class and I'll see you next class. Have a good day.